Olá, queridos. Desejamos que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, também do Senhor Jesus, estejam com você, com a sua família, seus familiares. Hoje vamos falar de um assunto importante, como todos os assuntos da Bíblia, têm a sua importância, a sua relevância. Mas nessa sequência de temas, antes de sairmos de um período que é o período dos juízes e entrarmos no período de Israel como Reino Unido, e temos pelo menos 3 estudos sobre isso, o Reino Unido, que abrange o período dos reinos de Saul, de Davi e Salomão, aproximadamente 120 anos. Queremos falar um pouquinho sobre as escolas dos profetas, que aliás foi fundada, por Samuel. Vamos falar sobre isso no decorrer desse tema. E procuramos ver qual era o intuito, qual o objetivo dessas escolas. Será que hoje as escolas, faculdades, mesmo no contexto espiritual, que formam teólogos, será que elas seguem essa mesma linha? Então são algumas perguntas. É claro que o estudo é breve, é simples, mas vamos procurar meditar um pouco sobre isso. Quero convidá-lo nesse momento a agradecer ao Senhor por tudo que Ele é e que tem feito em nossas vidas. Amável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pela vida, pela oportunidade nesse dia podemos meditar em Tua Palavra. Dá-nos orientação, iluminação do Teu Espírito, nos ajude a entender o Teu objetivo em nossas vidas e nesse objetivo possamos estar firmados a cada dia. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo 3, versículo 15, quero pegar um texto do Novo Testamento, onde Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz referência a algo importante. Ele diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia que existia nos dias do Novo Testamento, Cristo, dos apóstolos, era os escritos do Antigo Testamento. Por isso temos gastado esse ano em fazer vídeos, gravações, falando sobre os escritos do Antigo Testamento, porque muitas pessoas têm uma ideia, talvez por falta de informação, de que o Antigo Testamento se refere aos escritos do Gênesis ao Malaquias, e nunca foi isso. O Antigo Testamento tem a ver com a aliança, a velha aliança, que era um símbolo da nova, que seria no sangue de Cristo, a morte de cordeiros, que apontava para o Salvador. Não é esse o tema do dia, mas só uma referência. E ele fala que desde a meninice sabias as Sagradas Escrituras, que eu estou mencionando, os escritos do Antigo Testamento, que recebem esse nome, que são, o próprio Cristo menciona: não leste que de mim está escrito na lei de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, nos Salmos, que inclui não somente os Salmos, mas Eclesiastes, Provérbios, Lamentações, Jó. São livros que têm essa linguagem mais poética, que aliás na escola dos profetas era um dos focos deles estudar sobre isso, essa literatura. E os profetas, que aí abrange o que é chamado de profetas maiores e menores, e também temos falado e vamos falar também sobre esses nomes. Isso vai ser de grande importância para a nossa vida. Então, eu dizer, você está familiarizado com isso. Agora, como acontecia a educação de Israel? Era algo que o próprio Senhor dirigia, o próprio Deus. Então, era do interesse de Deus essa educação, não simplesmente em questão religiosa, mas em todos os aspectos. Então, os cuidados não se limitavam simplesmente a isso. Qualquer coisa que afetasse o bem-estar mental, físico, era também objeto, objetivo da divina providência de Deus. Isso incluía, estava incluído na esfera da lei divina, dos 10 mandamentos, onde tem toda essa orientação do nosso corpo, nossa vida física, mental, emocional e espiritual. Então Deus mesmo ordenara aos hebreus que ensinassem aos seus filhos os requisitos que os tornassem familiares com todo o seu trato com seus pais, os antigos. E este era um dos deveres especiais de cada pai, dever esse que não deveria ser delegado a outra pessoa. Em lugar dos pais ou de estranhos lábios, ou deveria ser o coração do pai ali
e mães a trazer orientação para os seus filhos. Seguindo esse conselho, esse exemplo, o próprio Cristo recebe de sua mãe orientações, né, quando ali, quem sabe, folheando os escritos do Antigo Testamento para que ele pudesse aprender as Sagradas Escrituras. Então, pensamentos acerca de Deus devia associar-se, né, com todos os fatos da vida diária. Então, as obras poderosas, né, de Deus, o trato dele com o seu povo, as promessas do Redentor vindouro, no caso Cristo que viria, então, devia ser contadas, né, nos lares de Israel. Então, o uso de figuras, de símbolos, deveria ajudar nessa fixação, né, na memória deles esse conhecimento. Então, as grandes verdades da providência de Deus, da vida futura, devia ser gravada na mente juvenil. Então, ela é ensinada a ver Deus tanto nas cenas da natureza, porque dizem, já falamos em outros textos, Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento a obra de suas mãos. Através, quem sabe ali, como nós mencionamos, as estrelas do céu, as árvores, as flores do campo, as altas montanhas, as águas, ribeiros. Então, tudo falar do Criador, mas também a oferta solene do sacrifício, culto no santuário. As palavras proferidas pelos profetas eram uma revelação de Deus. Não somente a natureza, mas aquilo também que era ensinado ali no santuário, no templo, ou nas pequenas sinagogas onde eles se reuniam para adorar ao Senhor. O próprio Cristo, quem sabe sistematizando mais isso, ele fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Então, tal foi a educação recebida por Moisés na humilde cabana que era o seu lar em Gozem, antes de se tornar o líder de Israel. Por Samuel, falamos sobre ele, né, pelo menos 2 estudos mencionamos seu nome, ministrado pela fiel Ana. Por Davi, na sua morada nas colinas de Belém, antes de se tornar herói nacional, guerreiro e o rei de Israel. Por Daniel, antes que as cenas do cativeiro, vamos falar sobre isso, né? Estamos na expectativa de falar sobre esse tema, as profecias de Daniel, antes de ser levado para o cativeiro e o separasse do lado de seus pais. E tal também foi o princípio da vida de Cristo em Nazaré. E tal o ensino também de Timóteo, dos lábios de sua avó Lóide ou da sua mãe Eunice, está registrado em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, e também em 2 Timóteo 3,15, onde diz que ele aprendeu as Sagradas Escrituras que podem tornar sábio para a salvação. Então, são vários exemplos que temos aí de pessoas do Antigo e Novo Testamento que a sua vida estava baseada nos princípios, né, da orientação que o Senhor trouxe, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a orientação, para a instrução em justiça. E essa escola, ou essas escolas, tinham esse objetivo. Então, mais recursos foram providos para a instrução dos jovens com o estabelecimento dessas escolas. Além de Samuel, como mencionei, ser sacerdote, ministrar ali, juiz, tinha uma função a exercer e profeta, então ele se preocupou de sistematizar, criar algo que pudesse ser útil, né, para a juventude, ao estabelecer essas escolas, conhecidas como Escola dos Profetas. Então, se um jovem desejava examinar mais profundamente as verdades da palavra de Deus e buscar a sabedoria de cima, então a fim, né, de que pudesse tornar-se um mestre em Israel, essas escolas estavam abertas para que eles fossem ali e receber um estudo mais formal. Então é interessante pensar nisso, uma formalização, quem sabe algo que já tinha os escritos de Moisés, estava em formação, quem sabe os salmos, né, e escritos esses que poderiam norteá-los a aprofundar mais no conhecimento de Deus. Já mencionei, mas eu só trazer mais um detalhe, né? Quem fundou essas escolas, elas foram fundadas por Samuel, para servir como uma barreira, né, contra essa espalhada corrupção das nações vizinhas, que acabava levando Israel muitas vezes à adoração de ídolos, a prover um bem-estar moral e espiritual para a mocidade, a promover a futura prosperidade da nação também, fornecendo ali homens, né, habilitados para agir no temor de Deus como dirigentes e conselheiros na realização desse objetivo. Então Samuel reuniu grupos de jovens, jovens ali inteligentes, estudiosos, não inteligentes, que eu quero dizer no sentido de
que sobressaísse, pegando simplesmente os melhores, mas jovens que tivessem essa vocação, esse desejo, né, de se dedicar para isso. E esses eram chamados filhos dos profetas, e isso se estende para os dias de Elias, Eliseu, e até mesmo, quem sabe, muitos dos escritos do Antigo Testamento têm como base essa ação desse homem, né, desse líder, que preparou outros tantos para se tornarem, ou termos a Bíblia hoje escrita por jovens que dedicaram a sua vida para o serviço do Senhor. Então, entretendo comunhão com Deus, estudando a palavra, as obras de Deus, como mencionei, na natureza, a sua criação, acrescentava-se a sabedoria do alto que vem de Deus, né, do Espírito de Deus, aos seus dotes naturais. Então isso é formidável, essa união entre o divino e o humano, isso é muito importante. Então nos dias de Samuel havia duas dessas escolas, uma em Ramá, que era a própria residência do profeta, e outra em Kiriat Jearim, onde a arca de Deus estava ali com os 10 mandamentos, e outras depois foram estabelecidas em tempos posteriores. Nos dias de Elias, pelo menos 3 é mencionada. Vamos falar sobre isso também quando estivermos trabalhando sobre a vida de Elias e o povo de Israel. Então, o outro ponto importante, os alunos, né, dessas escolas mantinham-se com o próprio trabalho, Deus mostrando que o trabalho é útil, é importante. Então, eles mantinham com o próprio trabalho, cultivando o solo, ocupando-se em algum trabalho manual, aprendendo algum ofício. E em Israel, já mencionei, isso não era considerado coisa estranha, degradante, era algo realmente muito importante, era um crime permitir que crianças crescessem na ignorância do trabalho útil. Não, por ordem de Deus, toda criança era ensinada um ofício, mesmo que ela devesse ser educada para as funções sagradas. Isso destaca Israel até hoje, né? Sobressaindo em muitos aspectos, porque diferente da nossa cultura hoje, não, que criança não pode trabalhar, é só estudar. Eu estou colocando minha opinião pessoal, eu discordo, eu acho que aqui mostra bem claro, é claro, o trabalho escravo não deve ser para ninguém, nem para adulto. E quantas vezes acontecem hoje e é, de certa forma, encoberto com um manto aí de algumas coisas, né, que as pessoas muitas vezes são exploradas, um salário que não dá para manter a sua família, somente muda a nomenclatura, mas continua. Então a escravidão não é para ninguém, mas uma criança deve aprender os ofícios em casa ali com seu pai, se seu pai tem uma empresa, ou mesmo aprender a cuidar, quem sabe, do seu quarto, dobrar, arrumar sua cama, ajudar nos deveres em casa com a mãe, com o pai, e crescendo nisso, aprendendo um ofício, como diz aqui. Então não era algo estranho para eles o trabalho útil. Então talvez o resultado que nós temos hoje aí de tanta criminalidade, justamente não as crianças crescerem sem ter o que fazer, sem ter ocupação, deixar o espaço, a mente aberta simplesmente para os jogos, as brincadeiras e coisas essas que não edificam espiritualmente. Talvez não tenham um conhecimento analfabeto em relação à palavra de Deus, a um trabalho útil, e quando crescem se tornam jovens frustrados, sem um objetivo, quem sabe sendo até um peso para o pai ou para a mãe, explorando até mesmo pessoas. Eu já vi tantos relatos de pais, quem sabe aposentados, que o salário mal dá para ele, mas que tem que sustentar filhos ou netos que não têm o objetivo ou um foco em se sustentar e ajudar a sua família. Então é muito sério isso, eu não estou aqui querendo ser juiz nessa área, mas falando daquilo que a Bíblia nos orienta e do que deve ser feito. Agora, quais eram os assuntos estudados ali? Então, os principais temas dessas escolas: a lei de Deus, fundamental, não simplesmente a lei moral, mas ali as outras leis de saúde, dietética, direitos e deveres. Então, isso é muito importante. A lei de Moisés, né, o Pentateuco. Então, a lei de Deus, juntamente com as instruções dadas a Moisés, a história sagrada. E nós estamos fazendo aqui nessa série de temas é justamente relembrar os principais temas, é claro, resumido, simples, você percebe isso, mas é de coração. A história sagrada, a música sacra, poesia. E um fator importante, o método de instruir era muito diverso do que há nas escolas teológicas. Eu não falo simplesmente de escolas acadêmicas, de qualquer área da vida, mas teológicas. Então imagine, escolas que preparam
pastores, líderes, estão muito diversos das escolas teológicas da atualidade, onde muitas vezes formam com menos conhecimento real de Deus e da verdade religiosa do que possuíam quando lá entravam, porque há uma filosofia, há algo que trabalha simplesmente nesse contexto, não mostra uma questão prática, de vivência, de experiência, como muitas vezes ali, vou falar sobre isso, Elias que preparou Eliseu que acompanhava, Moisés que preparou Josué, Paulo que preparou Timóteo, outros tantos, a vivência, a prática, teoria e prática. Então isso é muito importante. Então saem de lá com menos conhecimento real de Deus que quando lá entraram. Só filosofia, filosofar. Filosofia é importante, sim. Sociologia, as áreas da vida, história, todas elas, mas não podem tirar o local principal para Deus em nossa vida. Então, naquelas escolas ali do passado, como nós estamos mencionando aqui, o grandioso objetivo de todo o estudo era aprender a vontade de Deus e o dever do homem para com ele, primeiramente com Deus. Então, nos registros da história sagrada, acham ali traçadas as pegadas de Jeová. Referem-se às grandes verdades apresentadas pelos tipos, a fé aprendida, o objetivo central de todo aquele conjunto cerimonial, a saber, o Cordeiro de Deus que deveria tirar o pecado do mundo. Então, esse era o foco principal. Então, tudo que possa tirar Deus do centro, Cristo como um Cordeiro de Deus, é muito perigoso. Então, eu sou formado em matemática. Você pode ter uma outra formação, não tem nenhum problema, pode não ter formação, se dedicar a um trabalho útil, ser um empreendedor, nenhum problema em relação a isso. Mas quando é tirado Deus do foco principal de minha vida, é algo muito sério. Então, diz aqui o texto que fazia com que a música servisse de um santo propósito, a fim de erguer pensamentos, aquilo que é puro, nobre e edificante, despertar na alma a devoção e a gratidão para com Deus. Agora, que músicas ouvimos hoje? Muitas vezes tem músicas chamadas evangélicas, nos leva mais, quem sabe, a pensar em outras coisas do que refletir, de edificar, de aproximar para Deus, nos fazem rebaixar. Quem sabe sentir tristezas, algo que não nos alegra e que não nos motiva, não nos ergue para Deus. Então, os tipos de música, a música sacra, música que eleva, música que fazem crescer. Aqui diz que contraste entre o antigo costume e os usos que muitas vezes é feito da música hoje. Quantos empregam este dom para exaltar o eu, em vez de usá-lo para glorificar a Deus? Então, o amor pela música leva os incautos, aqueles que não têm o conhecimento, a unir-se com os amantes do mundo, nas reuniões de diversões, aonde Deus proibiu seus filhos irem. Assim, aquilo que é uma grande bênção, quando devidamente usado, torna-se um dos mais bem-sucedidos fatores pelos quais Satanás distrai a mente do dever e da contemplação das coisas eternas. Por quê? Porque Satanás ele era o regente do coro celestial, aquele que soava a primeira música em louvor a Deus e a seu Filho. Então ele sabe muito bem, a música tem passagem direta à nossa mente, não tem barreiras. Então você está aí ouvindo uma música, rapidamente você está aí o seu corpo embalando, acompanhando ali. Então é muito sério, por isso que tem grande sucesso as artimanhas do inimigo. Por quê? Porque a música dos nossos dias tende a rebaixar, a afastar-se de Deus. Então diz mais aqui, quão grande a diferença entre aquelas escolas onde os profetas de Deus ensinavam e as nossas modernas instituições de ensino. Quão poucas escolas há que não sejam governadas pelas máximas e costumes do mundo. Então há uma falta deplorável da devida repressão à disciplina judiciosa. A ignorância que existe da palavra de Deus entre um povo que se professa cristão é assustadora. Não estou falando simplesmente do mundo, estou falando daqueles que professam ainda religião. Então, conversas superficiais, mero sentimentalismo, passam por instrução moral e religiosa. Então, a justiça e a misericórdia de Deus, a beleza da santidade, a recompensa certa da conduta correta, o hediondo caráter do pecado e a certeza de seus terríveis resultados não são gravados na mente dos jovens. Então isso é muito sério para nós. Então nossa preocupação de ensinar, essa preocupação de falar daquilo que é santo, daquilo que nos leva para mais perto de Deus. Provérbios 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo
a prudência. Então, qual deve ser a nossa grande obra da vida? É a formação do caráter, é o conhecimento de Deus, é o fundamento de toda a verdadeira educação. Isso deve ser trabalhado. Comunicar esse conhecimento e modelar o caráter em harmonia com o mesmo deve ser o objetivo do trabalho do professor. A lei de Deus é o reflexo do seu caráter. Daí o salmista nos diz: todos os teus mandamentos são justiça, pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Salmo 119, versículo 172. Deus se nos revela em sua palavra, nas obras da criação também, nós falamos sobre isso. E mediante o estudo da Bíblia, da natureza, Deus ele se mostra para nós. Tais homens, diz Paulo, indesculpáveis. Como uma força educativa, a Bíblia é sem rival, é o livro dos livros, o principal. Falamos sobre isso, pelo menos 3 ou 4 vídeos falamos sobre isso. Na palavra de Deus, a mente encontra assunto para os mais profundos pensamentos, para as mais elevadas inspirações. A Bíblia é a história mais instrutiva que os homens possuem. Ela proveu em seu frescor da fonte da verdade eterna, e uma mão divina tem preservado sua pureza através de todos os séculos. Ela aclara o mais remoto passado, onde a pesquisa humana em vão procura penetrar. Na palavra de Deus vemos o poder que depôs os fundamentos da terra e que estendeu os céus. Então, se os homens de saberes dos nossos dias, os filósofos, como o próprio apóstolo diz, a falsamente chamada ciência, se debruçassem a não colocar de lado este livro, veriam que ela complementa e não tira de parte o conhecimento que tem. Não estamos descartando a ciência e a sabedoria de maneira nenhuma, mas estamos mostrando que a Bíblia é o melhor em que diz respeito a algo intocável, que tem um fundamento de um Criador. Essa história que nós estamos colocando desde a queda de Lúcifer, os principais eventos, temas, que vai nos fazer aproximarmos muito mais de Deus. Então, unicamente ali, nós podemos encontrar uma história de nossa espécie, da criação, de um Criador, não contaminada pelo preconceito e o orgulho humano. Ali estão registradas as lutas, as derrotas, as vitórias, os maiores homens que este mundo já conheceu. Não são os de Hollywood. Não é Hulk, não é Homem-Aranha, não é Superman. É homens e mulheres com seus fracassos, suas dificuldades. É um Davi, é um Salomão, é um Sansão, é um Moisés, é um Noé. São homens que sofreram, que lutaram, que venceram. Mas ali registra realmente, se você quer, o homem mais forte. Não é o que as mitologias colocam. É o que a Bíblia revela. Sansão, o homem mais forte. O homem mais sábio, o homem mais rico, o de mais paciência. Um jovem que derruba um gigante. Então a juventude tem como se espelhar no melhor, porque a Bíblia traz o melhor. Não é o que a mídia nos coloca, não é o que Hollywood coloca, é o que Deus coloca, está ali. Mas nós desprezamos muitas vezes. Continuando aqui, ainda diz que lutas e derrotas, ali se desvendam os grandes problemas do dever e do destino. O véu que separa o mundo visível do invisível ergue-se e contemplamos o conflito das forças opostas do bem e do mal. Desde a entrada do pecado, a princípio, até o triunfo final da justiça e da verdade. Então ali está bem claro para nós. Homens e mulheres que venceram pelo poder de Cristo. Os indícios da divindade manifestos nas páginas da revelação são visíveis nas sobrancelhas montanhas, nos fecundos vales, no vasto e profundo oceano. As coisas da natureza falam ao homem do amor de seu Criador. Ele nos prendeu assim por meio de inúmeros sinais no céu e na terra. E este mundo não é todo tristeza e miséria. Você vê aqui o nosso cenário aberto, algo simples. Hoje mesmo, você vê as folhas aí balançando, o vento tocando, mostrando de um Criador que quer o nosso melhor a cada dia. Deus é amor. Acha-se escrito em cada botão que desabrocha, nas pétalas de cada flor, em cada haste da relva. Embora a maldição do pecado tenha feito a terra produzir espinhos e cardos, há flores sobre os cardos. E os espinhos estão ocultos pelas rosas. Todas as coisas da natureza testificam do cuidado terno e paternal de nosso Deus, de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Suas proibições e ordens terminantes
não se destinam simplesmente a ostentar sua autoridade. Antes, em tudo que ele faz, tem em vista o bem-estar de seus filhos, e ele não exige que esses abandonem coisa alguma que seria o seu máximo interesse conservar. Então Deus, ele quer o seu melhor. Quando há um não, é porque ele quer o seu melhor. Então a opinião prevalecente muitas vezes, em muitas classes da sociedade, é de que a religião não promove saúde ou felicidade nesta vida. E é um dos erros mais nocivos. Diz a Bíblia, o temor do Senhor encaminha para a vida, e aquele que o tem ficará satisfeito. Provérbios 19, 23. Quem é o homem que deseja a vida, que quer ver largos dias para ver o bem? Guarda a língua do mal, os seus lábios de falar enganosamente. Aparte do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Salmo 34, verso 12. As palavras da sabedoria são vida para os que acham e saúde para o corpo. Então, é o contrário do que eles ensinam. A verdadeira religião leva o homem à harmonia com as leis de Deus, físicas, mentais e morais. Ensina o domínio de si mesmo, a serenidade, a temperança. A religião enobrece o espírito, apura o gosto, santifica o juízo, faz a alma participante da natureza celestial. A fé no amor de Deus e em sua providência, todas as coisas que Deus dirige. Alivia o fardo da ansiedade e cuidados, enche o coração de alegria e contentamento, seja na mais elevada condição ou na mais humilde. A religião tende diretamente a promover a saúde, a prolongar a vida e aumentar a alegria que experimentamos em todas as vezes. Eu estou falando de religião não simplesmente de igrejas, de templos, que são das principais 5 religiões do mundo: judaísmo, islamismo, cristianismo, hinduísmo. Não estou falando simplesmente disso, que muitas vezes tende a separar do que unificar as suas ideias. Estou falando da religião verdadeira, que ele está falando que esta é a cuidar dos órfãos, das viúvas e manter-se incontaminado do mal, de se preocupar com o próximo, assim como Cristo se preocupou. Não estou falando de uma placa de religião, estou falando da religião que Cristo ensinou. Diz o texto: e hoje, como nos dias de Israel, cada jovem deve ser instruído nos deveres da vida prática. Cada um deve adquirir conhecimento de algum ramo de trabalho manual, pelo qual, sendo necessário, possa obter subsistência. Isto é essencial, não somente como salvaguarda contra as dificuldades da vida, mas pela relação que tem com o desenvolvimento físico, mental e moral. Mesmo que fosse certo que esse jovem não precisaria do trabalho manual para sua manutenção, deveria ser ensinado a trabalhar. Eu sou professor, como mencionei, formado em matemática, trabalho, ensino, mas as minhas mãos são calejadas, não me envergonha. Se eu preciso, eu vou para a enxada, vou para a foice, eu vou trabalhar, vou vender, não tenho problema nisso. E acredito que não deveríamos nos envergonhar disso. O trabalho é honroso e agradável a Deus. Se for preciso para sustentar, para a subsistência. Então, cada estudante deve dedicar parte do seu dia para um trabalho ativo, seja na empresa de seu pai ou no outro trabalho. Não há vergonha em relação a isso. Assim se formariam hábitos de indústria, alentar-se-ia um espírito de confiança em si mesmo, ao mesmo tempo também em que o jovem estaria protegido contra muitos males. Quem sabe passa o dia todo simplesmente em jogos, trancado no seu quarto, não sabe nem o que está fazendo. Aqui falando dos males e práticas degradantes que tantas vezes são resultado da ociosidade, de uma vida sem propósito. E tudo isso está de acordo com o objetivo primordial da educação, pois que incentivando a atividade, a diligência e a pureza, estamos nos pondo em harmonia com o Criador. Então, que os nossos jovens sejam levados a compreender o objetivo da criação, honrar a Deus, primeiramente, e abençoar os seus semelhantes. Não simplesmente ser abençoado, simplesmente receber, mas dar, troca, fazer algo. E que vejam o terno amor que o Pai Celestial manifestou para com eles e o elevado destino para o qual a disciplina dessa vida os deve preparar. A dignidade, a honra que são chamados, mesmo a se tornarem filhos de Deus. E milhares voltar-se-iam com desdém e repugnância dos alvos baixos e egoístas dos prazeres frívolos que até então os preocuparam. Aprenderiam a odiar o pecado e a excluí-lo, não meramente pela esperança de recompensa ou receio do castigo, mas por uma ideia, uma intuição de que tenhamos algo melhor a alcançar. Deus manda a cada jovem a terem aspirações, a não terem menores aspirações do que aqueles do passado. Então, os elementos de caráter
que torna um homem bem-sucedido e honrado entre os homens é o desejo irreprimível de algum bem maior. A vontade indomável, o esforço tenaz, a incansável perseverança não devem ser esmagados. Pela graça de Deus, devem ser encaminhados a objetivos tanto mais altos do que os meros interesses egoístas e temporais. Quanto ao céu estão mais elevados da terra, a educação iniciada nessa vida continuará na vindoura, naquela que Deus prometeu. O estudo da redenção, daquilo que o Senhor promete para nós. E aqui eu quero fechar dizendo o seguinte: dia após dia, as obras maravilhosas de Deus, as provas de sua sabedoria, o poder ao criar e manter o universo, o mistério infinito do amor, a sabedoria do plano da redenção, vai patentear-se à mente de cada um de nós, com novas belezas. E diz o texto, 1 Coríntios 2, verso 9, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mesmo nessa vida, podemos aprender vislumbres de sua presença e provar a alegria da comunhão com o céu. Porém, a plenitude dessa alegria, a bênção será alcançada no além. Unicamente a eternidade poderá revelar o destino glorioso a que o homem, restabelecido à imagem de Deus, pode atingir. Que Deus te abençoe, de um modo especial a nossa juventude, a cada um, aos pais que possam se preocupar a cada dia com seus filhos, professores também, que possam entender que temos algo muito maior a alcançar. E todas as pessoas que tiverem acesso a essa mensagem, possamos ver que Deus tem muito mais a nos oferecer do que simplesmente as coisas deste mundo. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a divina. Nosso próximo estudo, vamos falar sobre o Reino Unido, o primeiro rei de Israel. Pelo menos 3 temas falando sobre o Reino Unido de Israel, e que Deus esteja nos ajudando a cada dia a crescer. Vamos buscar o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo cuidado e a proteção, pela meditação desse dia. Rogamos a unção do Teu Espírito para que cresçamos a cada dia na graça do Espírito.